E não é que o Okita finalmente teve o desenvolvimento que ele merecia, que ele precisava, que todos nós sempre acreditamos que ele ia ter, que toda a fandom que acompanha o mangá todo mês dizia, cara, o Okita, ele é um ótimo personagem e ele vai ter um flashback da hora e ele vai ser um personagem ainda mais foda. Todos nós acreditávamos, eu não consigo nem fingir, cara. Não dá nem pra fingir, mano, é foda. Mas enfim, ironias à parte, o capítulo foi bom. O Okita realmente teve o que ele precisava. Ele agora é um personagem com mais camadas, ele não é só um psicopatinha maluco, sem motivo. Poderia ser melhor? Poderia, mas tá bom, tá ótimo assim. A gente já não tava esperando muita coisa, então o que a gente teve foi bom, foi gostoso. O grande problema do Okita é que ele era um cara muito raso, um personagem raso. E a personalidade dele, de ser um psicopatinha que adora sangue, que adora lutar, que adora matar e caralho a quatro, não agradava o pessoal, não era agradável. Essa época de gostar de personagem emo, dark, sanguinário, psicopata já passou. Quem gosta disso ainda, quem ama isso, tem sérios probleminhas. Homem de verdade quer desenvolvimento, quer personagem bom, quer personagem da hora, cativante. E o Okita conseguiu melhorar, nos meus olhos pelo menos, com esse capítulo. Mas não tem problema se o personagem for só isso, se ele for só um monstrengo que mata porque ele gosta de matar. Tá tudo bem ser assim. O problema é que o Okita foi colocado numa posição que só isso, que ele ser só isso, se torna um problema. Ele foi colocado numa posição de protagonismo extremo. Ele é um dos caras escolhidos pra salvar a humanidade. Um cara assim, na posição dos humanos em Shumatsu, no Ragnarok, tem que ser um cara cativante, tem que ser um cara interessante. Ele não era isso. E agora, com esse flashback, com esse capítulo, ele conseguiu ser isso. É diferente se tu colocar um monstrengo no lado dos deuses, ser um psicopata assassino que gosta de matar, tá ligado? Ele é um adversário a ser derrubado, ele é o inimigo, ele é o antagonista da história. Nós queremos ver a derrota dele. Nós sentimos isso pelos deuses, na maioria das vezes, é claro. Mas se tu fizer isso com Okita, que foi o que estava sendo feito, né? Era um cara muito raso, sem camadas, deixa muito a desejar. Mas que bom que isso melhorou e vamos dar uma olhada no capítulo. O capítulo começa com uma página bem bonita e bem interessante do Okita sozinho, no local onde seria a sua morte, né? Ele morre nesse jardim, pensando que eu não cumpri a minha promessa. Uma promessa que ele fez ao Kondo. No início do capítulo nós vemos ele, ainda bem jovem, se lamentando pro Kondo, né? Que é basicamente a figura paterna que ele tem, dizendo que ele estragou o treino mais uma vez porque ele quase matou o adversário de treino dele, porque pelo que foi deixado a entender, ele perde o controle em combate na maioria das vezes, e aí ele vira o Onigo, a criança demoníaca. Mas o Kondo, sendo o cara foda que ele disse que não tem problema, não tem porque o Okita se preocupar, que quando ele acolheu ele sabia que o Okita tinha esse fardo, esse problema, e ele ia cuidar disso também. Ele ia cuidar do Okita e dessa criança demoníaca. O Kondo é foda. Simples. Aí nós vemos uma ceninha onde o Kondo pela primeira vez encontrou o Okita, vemos um homem morto e, se eu não me engano, esse cara é um homem que o Okita matou pra proteger a sua irmãzinha. E eu achei que o Onigo seria introduzido na vida do Okita aí, que seria uma segunda personalidade que ele criou pra poder lidar com esse trauma de que ele matou alguém pra proteger a sua irmã. Esse tipo de coisa é mostrado em Fragmentado, onde as pessoas criam segundas personalidades ou até terceiras, inúmeras, múltiplas personalidades ou até amigos imaginários para conseguirem lidar com traumas ou passarem por situações difíceis. Mas não foi isso que aconteceu com Okita. É dito que o Onigo estava com o Okita desde o nascimento dele, ou seja, o Okita sempre teve esse lado demoníaco. Ele sempre teve essa tendência à maldade, uma maldade extrema, eu diria. Não é algo que surgiu durante a vida dele, ele nasceu com isso. O Okita se vê nessa época apenas como um monstro assassino, mas o Okita queria ser um samurai honrado como o pai dele, né? Eu acho que eu posso chamar o Kondo de pai dele, sim. Ele queria ser um samurai honrado como o pai dele. E aí o Kondo pergunta se ele sabe o que significa o Bu em Bushi. E Bushi é uma outra forma de nomear um samurai. E o Bu em Bushi pode significar muitas coisas, dentre elas espada, artes marciais, artes militares, etc. E o Okita diz que é o poder para matar os inimigos. O Kondo diz que ele não tá errado, mas não é só isso. E aí o Kondo mete aquela braba, dizendo um verdadeiro samurai é aquele que coloca sua vida em suas convicções e no final se despede deste mundo com um sorriso. Foi exatamente o que o Susanoo fez. Ele acreditou no que ele gostava, no que ele queria e abandonou tudo pra perseguir isso. Ele desceu do Monte dos Deuses pra viver com os humanos porque ele acreditava que aquilo era o que ele queria. Ele colocou sua vida nas suas convicções. Ele abandonou o luxo, a divindade, pra seguir o coração dele.
dele. E isso tudo é muito novo pro Okita dessa época. O Kondo já dominava isso, que é interessante. O Kondo é muito foda, cara. Puta que pariu. Eu já gostava da figura do Kondo, porque ele aparece em Tengen Hero. E agora, ainda mais, cara, o Kondo de Shumatsu é muito querido, cara. Ele é um ótimo pai pro Okita. E ele diz pro Okita que tá tudo bem se ele não entender agora. Um dia ele vai entender. Ele tem certeza que um dia ele vai entender. Esse dia vai chegar. Mas mesmo assim, o Okita ainda tá meio abalado com o que ele é, com o que ele vem fazendo. Ele não acredita nele mesmo, que ele é capaz de se tornar um samurai. E o Kondo diz que nesses momentos, cara, só tem que dizer pra si mesmo com determinação: eu vou conseguir, foda-se. E aí temos um dos painéis mais lindos desse capítulo, que é o Okita falando que tá bom, eu vou conseguir, e é isso aí, é uma promessa. Isso daqui, cara, é muito o que um pai é pra um filho, tá ligado? A inspiração. É tirar o filho do fundo do poço e dar esperança pra ele, tá ligado? Dar um caminho pra ele. Ver que o filho tá passando por dificuldades e ajudar ele. Tudo bem que outras pessoas na vida de alguém pode fazer esse papel, mas isso vindo de uma figura paterna é algo essencial pro crescimento de uma criança. E o Okita, nessa época, ele é uma criança. E aí nós cortamos para a arena e, cara, o Okita tá muito ferrado. Ele tá todo fudido. E o Susanoo tá de pé, porém logo cai, porque, né, o cara tá sem metade do pé, mas ele cai dizendo que tá fervendo. Ele tá animado pra continuar lutando. O Kondo grita pelo Okita, que é uma cena foda, e o Okita ainda não se deu por vencido. O Susanoo realmente achou que a luta tinha acabado ali, mas não. O Okita vai pouco a pouco se levantando, dizendo que ele não cumpriu ainda a sua promessa ao Kondo, e a arena inteira fica, porra, esse cara é realmente muito foda, ele é diferenciado. E o Kondo, ele tá emocionado porque as palavras que o Okita tá dizendo são as palavras que ele diz pra ele. O Okita tá se levantando por causa do Kondo, e também porque agora ele tá começando a entender o que é colocar a sua vida em suas convicções. Ele ainda não deu tudo o que ele tinha. Ele não vai morrer até ele dar tudo que ele tem. E aí nós cortamos novamente para o flashback do Okita perto da morte dele. O Okita tá se lamentando e tentando treinar com as forças que lhe restam, né? Mas ele tá muito fraco. E quando seus amigos mais precisavam dele na guerra Boshin, ele não pôde ajudar eles, cara. E ele era o cara mais foda da época. Ele foi considerado o espadachim mais forte da era Bakumatsu. E eles não tiveram a ajuda do Okita porque ele tava doente, infelizmente. E ele se sente muito mal por causa disso. A tuberculose fudeu ele na época em que os amigos dele mais precisavam dele, numa guerra. Mas ele acreditava que ele queria continuar vivo, porque ele ainda não tinha dado tudo que ele tinha. Acreditando que esse dia chegaria, o dia que ele poderia lutar com seus amigos novamente, dia após dia, Okita continuou treinando e treinando, mas chegou a um ponto que não dava mais. A espada dele estava pesada a um ponto que ele não conseguia mais erguer ela. Daí ele só colapsa no chão e começa a vomitar sangue, e mais uma vez, depois de tanto tempo, ele encontra o Onigo, e aí nós vemos essa figura, que é basicamente o Okita, talvez maior, mais velho, mais musculoso, mais forte, e nós temos a explicação do que é essa criatura, né, esse ser. O Onigo é o instinto de luta mais feroz e mais forte que esteve com o Okita desde o nascimento dele, e em troca de uma força demoníaca, ele esteve constantemente consumindo seu corpo, e isso eu acho que deixou a entender que o Okita morreu cedo por causa disso, porque ele era muito forte e essa força tinha que ser paga de alguma maneira. O Onigo vê que o Okita tá muito fraco, quase falecendo, só que o Okita não quer partir ainda, ele quer cumprir a promessa que ele fez ao Kondo, ele quer se tornar um verdadeiro samurai como o pai dele, só que o Onigo diz que não vai dar, o corpo dele tá caindo aos pedaços, não tem como eles lutarem mais lado a lado, não dá. E aí tem uma cena que eu não esperava que eu ia me sentir assim com o Okita. A cena dele deitado embaixo da árvore, com a mão erguida, olhando pros amigos dele, cara, do Shinsengumi, cara, eu fiquei com os olhos marejados, eu vou confessar, tá? Isso aqui foi bem tocante pra mim. Eu achei bem triste, tá ligado? Porque ele não teve uma morte tipo, eu morri lutando, eu morri feliz, tá ligado? Morri sendo foda. Não, é uma morte triste. É uma morte que ele mesmo disse no início da luta. Ele não teve a morte que ele desejava. E o Kondo também não, tá? O Kondo foi executado, mas isso aqui é sobre o Okita. Ele não teve uma morte bonita, ele teve uma morte triste, uma morte da qual ele não tinha controle. Ele queria poder escolher como ele queria morrer. Ele queria morrer lutando, mas ele não conseguiu. Mas agora voltamos mais uma vez para o campo de batalha, e eu acho que esse esquema de troca de flashback, campo de batalha, flashback, campo de batalha é a primeira vez que acontece. E eu não lembro se fizeram isso. Eles não fizeram, por exemplo, 80 páginas corridas só de flashback, não. Eles deram uma mesclada, e eu acho isso muito interessante
interessante, fica mais dinâmico. E isso aqui também demonstra aquilo que eu venho falando, o Sheik também falava, que o Okita, se não tivesse flashback, dava ainda pra fazer algo da hora. Eu acho que o Memura, o Takumi, perceberam isso, que eles não precisavam fazer um capítulo inteiro da flashback pro Okita. Então eles fizeram um capítulo mesclado, e isso ficou muito gostoso, cara. Espero que façam mais isso. Mas enfim, voltamos pra luta e o Okita está de pé mais uma vez, mas algo está diferente. Os olhos do Okita agora brilham em azul. A cor do Onigo, da criança demoníaca, é vermelha, só que agora está azul. E aí nós temos uma bandeira vermelha para os fãs do Okita, tá? O Onigo diz que mesmo que o Okita consiga derrotar, mesmo que eles juntos consigam derrotar o Susanoo, o Okita vai morrer. Mas o Okita tá pouco se fudendo, porque isso é ser um samurai. E o Onigo fica tipo, beleza, tá ótimo, é isso aí. Um samurai interessante. Isso é novo pro Onigo, porque ele nunca viu o Okita agindo assim. Esse Okita é diferente de qualquer Okita que o Onigo conhecia até agora. Juntos, ambos com corpos saudáveis. Juntos agora, o Onigo com poder total, o Okita com um corpo que não é doente, um corpo são, tá todo machucado, mas é um corpo que ainda pode lutar. Eles vão poder correr atrás de uma morte que ele desejou. Uma morte em campo de batalha, morrer lutando. O Okita vai morrer? Não sei. Isso aqui pode ser indício de um empate? Pode. Pode ser que o Okita morra depois de vencer. E juntos, em uma página muito foda, os dois falam que vão dar tudo que eles têm. E cara, a aura do Okita aqui tá insana, tá muito foda. E aqui vem uma parte que... essa parte foi a parte mais emocionante do capítulo pra mim. E é um quadrinho pequeno, mas os membros do Shinsengumi falam que a forma da criança demoníaca tá diferente. Seus olhos agora são azuis. Essa é a nossa cor, é a cor do Shinsengumi. Essa parte aqui, essa é a nossa cor, a cor do Shinsengumi me pegou de uma maneira muito forte, cara, na hora que eu li. Eu fiquei, nossa, cara, isso aqui foi muito bonito, foi muito lindo. Porque isso aqui tá demonstrando o apoio total dos membros do Shinsengumi ao Okita. E também, como o Kondo vai nos dizer agora, isso aqui demonstra que ele finalmente conseguiu, cara. Ele finalmente se tornou um verdadeiro samurai. O Okita finalmente entendeu e ele finalmente conseguiu, por suas convicções em sua vida. O Okita finalmente entendeu o que é ser um samurai. E aí temos a nova forma dele, a criança demoníaca dispersa ou dispersar. E aí, totalmente diferente de como ele disse antes da luta, a mesma frase, porém um Okita diferente, o capitão do primeiro esquadrão do Shinsengumi, Okita Shoji, avança. Ele não está sorrindo, ele não está com a aura vermelha, ele está com a aura azul, ele está sério, ele está focado. Esse Okita é um Okita superior a qualquer outro que já existiu. E aí, o Susanoo se arrastando, né? Ele tira seus tamancos e diz que a técnica da espada que ele sempre sonhou em poder usar, que ele vem aperfeiçoando desde sempre, finalmente vai poder ser utilizada. Ele encontrou o oponente certo. E agora, mais do que nunca, ele teve certeza que ele foi destinado a estar aqui. Valeu a pena todo o sacrifício que ele fez para poder chegar nesse momento e enfrentar o Okita. Ele agradece e o capítulo acaba com ele em lágrimas. Ok, foda. Susanoo, da hora. Okita, na minha opinião, muito mais da hora que o Susanoo. Depois desse capítulo, muito mais da hora mesmo. Mas ok, cadê a Valkyria? Gente, ele tá lutando com a Valkyria. Ele tem uma Valkyria. Só que não foi mostrada, porque, né? Como eu venho sempre dizendo... Gente, as Valkyrias são ferramentas do plot. Elas terem personalidade, elas terem desenvolvimento, elas aparecerem ou não, é detalhe. Os autores estão cagando pra isso. Eu sempre falei isso. E eu sempre falei que seria bom se elas tivessem destaque, seria bom se elas fossem importantes. Claro que seria. Eu diria que é o correto. Mas eu já não critico mais tanto porque eu entendo agora que, tipo, se não quiser, tá tudo bem. Não vai fazer uma diferença extrema, tá ligado? Não vai ser uma Valkyria que vai salvar esse round. Se a Valkyria estivesse desde o início da luta aqui com o Okita, vocês acham que a recepção da fandom seria diferente? Se a Valkyria tivesse aparecido desde o início? Eu tenho quase certeza, 99% de certeza que não, cara. Não ia fazer diferença alguma aqui. Ela pode aparecer no próximo capítulo. Eu gostaria que ela aparecesse no próximo capítulo. Que ela fosse, sei lá, um golpe final. Algum golpe final junto do Okita, tá ligado? Seria muito da hora. Mas talvez ela apareça após a luta, porque como eu disse, ela não é importante o suficiente para ser um personagem
personagem que vá fazer relevância na luta. Até agora, vocês viram uma Valkyria que foi relevante para a luta? E eu me refiro à personalidade, não aos poderes. Nenhuma. Todas são ferramentas ou poderes a serem usados e é isso. É ruim? Eu acho ruim, eu não gosto, eu queria que fosse diferente, mas não é. Enfim, essa é a minha opinião sobre o capítulo 92. Eu gostei, eu achei muito da hora. Salvou o Okita, tá? Os 3 últimos capítulos salvaram o Okita de uma maneira inacreditável. E, cara, por mais que eu goste mais do Okita agora, eu só quero que essa luta acabe, pra que a fandom volte a ser como era antes, pra que personagens mais interessantes desde o início da luta apareçam. Nós aprendemos aqui com essa luta que se os personagens não forem super interessantes ou cativantes desde o início, fica muito morno a situação. E nós não queremos isso, né? Eu não quero isso pra Shumatsu. Eu quero que Shumatsu esteja em alta sempre e não decaindo como ele vem decaindo, né? Mas é isso aí, gente. Beijo pra vocês.